Hoje estamos analisando um caso do final do século XIX. Relaxe enquanto vamos para a Austrália. Sarah Jane Sutcliffe nasceu em 20 de dezembro de 1845, na rua Sussex, em Sydney, Austrália. Quando criança, a vida dela não foi fácil. O pai dela, Emmanuel, tinha um passado conturbado. Ele era um ex-presidiário que ficou na Austrália depois de cumprir sua sentença e conseguiu trabalho como moleiro. A mãe dela, Ellen, fazia o possível, às vezes trabalhava, mas seu principal papel era cuidar dos filhos. Embora o pai de Sarah trabalhasse muito, a família nunca teve muito dinheiro. Como muitas jovens da época, Sarah saiu da casa dos pais assim que pôde e, quando tinha apenas 19 anos, casou-se com o Sr. Charles Edwards, um homem que trabalhava como marinheiro. Esse casamento durou pouco e 6 anos depois, em 1871, ela se casou novamente com John Macon. Assim como Sarah, John Macon nasceu em 1845 e também era filho de um ex-condenado. Ele era de Dapto, a cerca de 60 milhas ao sul de Sydney, mas veio para a cidade buscar melhores oportunidades de emprego. Ele trabalhava como carroceiro de cervejaria e, nos anos seguintes, Sarah deu à luz 10 filhos, 5 meninos e 5 meninas. Mas João não era totalmente obediente à lei. Em novembro de 1881, ele foi condenado por roubo e sentenciado a 3 meses de prisão. A vida era difícil para os Makins. Com o passar dos anos, João trabalhava bem menos. Ele foi descrito como pouco industrioso e, desde que saiu do emprego de entregador de cervejaria, vivia trocando de trabalho. No fim de 1891, ele estava desempregado. Ele trabalhou por um período muito curto para um cavalheiro chamado Sr. Harry Bedford, que tinha um negócio na Great Buckingham Street, no subúrbio de Redfern, em Sydney. O Sr. Bedford possuía um estábulo de aluguel e era empreiteiro de mão de obra masculina, que em novembro contratou o Sr. Makin como motorista. Porém, o Sr. Bedford percebeu que o Sr. Makin não demonstrava entusiasmo e o demitiu rapidamente. Nos primeiros meses de 1892, morando na rua Levy, em Chippendale, John Makin seguia desempregado e costumava ser visto parado em frente de casa. Quando os vizinhos lhe perguntavam o que ele fazia, o Sr. Makin dizia que se sustentava por meios próprios. Alguns acreditavam que ele recebia 1 libra por semana de uma propriedade em Wollongong que herdara de sua mãe, falecida em 1890. Muitos desacreditavam essa história, pois apesar da suposta renda, a família mudava-se frequentemente de casa alugada e enfrentava dificuldades financeiras. Quem os conhecia os descrevia como miseravelmente pobres. O início da década de 1890 foi economicamente difícil para o país. Foi marcado por uma depressão com grandes repercussões sociais. A crise começou na década de 1880, durante um boom especulativo de terras na Austrália. Isso se deveu à rápida expansão do crédito e à alta nos preços das propriedades, principalmente em Melbourne e Sydney. No início da década de 1890, isso terminou, causando queda nos valores das propriedades e muitas falências. Essa turbulência financeira resultou em desemprego generalizado, fechamento de empresas e uma sensação geral de adversidade econômica. A vida durante a depressão econômica foi marcada por dificuldades severas, especialmente para as famílias mais pobres. Isso impactou profundamente suas vidas, trazendo desafios e tornando a sobrevivência uma luta constante. A escassez de empregos significava que grande parte da população não tinha meios para cobrir necessidades fundamentais, como alimentação e aluguel. A moradia era um problema particular, com condições apertadas e insalubres nas áreas mais pobres da cidade. Muitas pessoas passavam fome e dependiam da caridade para viver. A vida era especialmente difícil para mães solteiras, que enfrentavam valores conservadores e julgamentos severos da sociedade. A gravidez fora do casamento era motivo de vergonha, levando jovens ao isolamento e estigma. Até suas famílias frequentemente as rejeitavam, deixando muitas sozinhas com esse fardo. A família Macon mudou-se algumas vezes, mas em setembro de 1892 morava na Six Wells Street, em Redfern. Viviam ali John e Sarah Macon, o filho Cecil, de 2 anos, e as filhas Blanche e Florence, de 18 e 17 anos.
Dois de seus filhos, William e Percy, haviam deixado Sydney e estavam morando em Wollongong, e outra filha chamada Clarice trabalhava como empregada doméstica. A filha do primeiro casamento de Sarah já tinha se casado e mudado, e Daisy, de 11 anos, também morava longe da família. Em 11 de outubro de 1892, os operários James Mahoney e Frank Cooney cavavam uma vala na rua Burren, 25, em MacDonald Town, Sydney. Para seu horror, eles inicialmente acharam que haviam encontrado restos de um gato muito decomposto, mas ao investigarem melhor, perceberam que era, na verdade, o corpo de um bebê. No dia seguinte, eles fizeram outra descoberta macabra. Desta vez, eles desenterraram o corpo de um bebê enterrado a cerca de 30 centímetros de profundidade, a aproximadamente 30 metros da descoberta anterior. A polícia foi alertada e ambos os corpos foram transportados para o necrotério de South Sydney. Investigação preliminar confirmou que os restos eram de um bebê masculino e outro feminino. Ambos estavam vestidos. Acreditava-se que a menina estava enterrada há 6 semanas e o menino há 3 meses. Para aumentar o mistério, os inquilinos da casa na rua Burren estavam lá há só 3 semanas antes da descoberta, levantando dúvidas sobre quem morou lá antes. 2 dias depois, em 14 de outubro, outro bebê do sexo masculino em decomposição foi encontrado em um terreno baldio na rua Zamier, em Redfern. Os patologistas examinaram o corpo, mas o avançado estado de decomposição tornou impossível determinar a causa da morte, e a questão de saber se a criança havia nascido viva permaneceu sem resposta. O policial sênior Joyce foi designado para localizar os antigos ocupantes do número 25 da rua Burren e logo descobriu que a família Macon havia residido lá por 7 semanas, entre 29 de junho e 16 de agosto de 1892. Antes que eles se mudassem para a rua Wells, ele os visitou sem demora. Ao inspecionar a nova casa e arredores, ele notou sinais de terra recentemente remexida. Ao cavar no chão, ele não encontrou nada de relevante, mas suspeitava que o corpo encontrado na rua Zamier poderia ter sido removido do local da rua Wells e enterrado novamente. O policial sênior Joyce também soube que, durante esse período, Sarah Macon havia anunciado seus serviços como parteira. O senhor e a senhora Macon foram detidos, mas negaram saber das mortes. Em 26 de outubro, houve uma investigação no Tribunal do Legista em Chancery Square. Foram prestados depoimentos pelos operários que encontraram os corpos, pelos médicos que realizaram as autópsias, pelo sargento Joyce e por várias pessoas que moravam na região. As evidências médicas indicaram que dos 2 primeiros corpos, a bebê do sexo feminino pode ter nascido morta, enquanto o menino, de 5 a 8 meses, faleceu entre 3 e 6 meses antes. No último dia do inquérito, testemunhas-chave foram ouvidas, incluindo o Sr. e a Sra. McKean e 2 de suas filhas, Blanche e Florence. Sarah Macon revelou que, pouco depois de se mudar para a casa geminada dos MacDonald, em junho de 1892, ela assumiu o papel de ama de leite para uma criança do sexo feminino que tinha aproximadamente 2 semanas de idade, pelo qual recebia uma quantia semanal de 10 shillings. No entanto, ela relatou que de meados de agosto, a mãe da criança a recuperou, afirmando sua intenção de se mudar para Melbourne. A senhora Macon enfatizou que essa criança em particular foi a única que ela havia acolhido na época. Essa declaração foi corroborada por seu marido e filhos. Em seu resumo, o legista da cidade, John Wall, reconheceu que o caso estava cercado de suspeitas. Ele afirmou que os corpos foram colocados discretamente onde achados, mas o júri, após breve deliberação, deu um veredito em aberto. As evidências apresentadas não ofereceram informações suficientes sobre como os 3 bebês haviam morrido. O mistério se aprofundou nas semanas seguintes quando, em 2 de novembro, o sargento James Joyce e o policial Alexander Brown iniciaram uma escavação no quintal da rua Barron. Mas ali fizeram outra descoberta arrepiante. Mais 5 corpos de bebês enterrados em covas rasas no quintal. John e Sarah Macon foram presos, junto com suas filhas Blanche e Florence. Foram levados para a delegacia de polícia de Newtown. Blanche revelou que se lembrava de sua mãe cuidando de 3 bebês ao mesmo tempo.
Isso entrou em conflito com sua declaração anterior, na qual ela havia afirmado que sua mãe cuidava de apenas uma criança. Blanche explicou que seu responsável havia instruído ela a negar saber de qualquer outra criança na casa. A polícia suspeita que um dos bebês mortos era Mignonette Bottomley, filha ilegítima do Sr. Horace Bottomley e da Srta. Minnie Davis, nascida em 10 de junho de 1892. O casal se apresentou para contar à polícia uma história angustiante. Eles disseram que, diante de circunstâncias difíceis, colocaram um anúncio no Sydney Morning Herald em 21 de junho, procurando uma pessoa bondosa para adotar seu filho. O Sr. John Makin, usando o pseudônimo Bert, respondeu ao anúncio. Eles afirmaram que ele os visitou e aceitou cuidar do bebê por 10 shillings semanais, garantindo que poderiam visitá-lo quando quisessem. De boa fé, eles deixaram o bebê e algumas roupas com a família Macon na residência deles, na George Street, em Redfern. No entanto, eles continuaram dizendo que logo depois, os Macon se mudaram para Burren Street, em MacDonald Town, embora eles ainda pudessem continuar visitando e pagando a taxa semanal. Durante uma visita, eles disseram que notaram um cartão impresso que dizia Senhora McKean, enfermeira de senhoras e parteira qualificada. Eles confrontaram a Sra. McKean, que confessou não ter dito seu nome verdadeiro. A Srta. Davis relatou ao policial que, com o tempo, as preocupações deles aumentaram. Então, de repente, os Makins informaram a eles que o bebê estava resfriado, e logo depois, a saúde dela piorou gravemente. John Makin havia prometido levá-la ao médico, mas 1 ou 2 dias depois, ele enviou um telegrama dizendo que a criança havia falecido. A Srta. Davis disse que no dia 4 de agosto ela e o Sr. Bottomley foram à residência dos Makins com flores, pois queriam ver a filha pela última vez. O bebê estava deitado numa tábua com uma longa túnica branca. Ela contou como John Makin olhou para eles e disse, talvez seja melhor que ele morra. Ela contou ao policial chorando que as palavras dele lhe causaram arrepios. Srta. Davis acrescentou que, quando perguntou sobre a causa da morte, Sr. Macon afirmou que ela havia definhado e garantiu que obteria um atestado médico. Um caixão havia sido encomendado e ele pediu a ela e ao Sr. Bottomley 2 libras para cobrir os custos do enterro. Após essa declaração, John, Sarah Blanche e Florence McComb foram presos e acusados de causar a morte da criança. Os investigadores então declararam sua intenção de escavar os quintais de várias casas que a família Macon havia ocupado nos últimos 4 anos. O policial sênior Joyce suspeitava que, durante esse período, os Macon estavam envolvidos no que na época era chamado de criação de bebês. A criação de bebês era uma prática sombria que surgiu no século XIX e início do século XX, principalmente em áreas urbanas. Incluía o cuidado temporário de bebês, geralmente filhos de pais em dificuldades ou nascidos fora do casamento. Tragicamente, muitos desses chamados criadores de bebês operavam sob regulamentação limitada e suas intenções eram frequentemente mais voltadas para o ganho financeiro do que para o bem-estar das crianças. Como resultado, muitos bebês sob esses cuidados sofreram negligência, desnutrição e até morte. Em meados de novembro, os quintais das ruas Botany, East e Kettle já haviam sido todos revistados. Embora nada tenha sido encontrado, buscas subsequentes foram planejadas para os outros imóveis onde se sabia que os Makins haviam morado. O caso havia capturado a atenção do público. O caso havia sido noticiado em todos os jornais e estava se tornando uma das investigações criminais mais misteriosas e perturbadoras da história de Sydney. A sombra da suspeita pairava sobre a família Makin, enquanto a cidade tentava lidar com o enigma dos corpos dos bebês e as perguntas sem resposta em torno de suas mortes. À medida que a polícia investigava mais a fundo, as identidades de mais dessas pobres alminhas falecidas vieram à tona. Agnes Ward, uma empregada doméstica, contou que havia dado à luz em 12 de fevereiro de 1891 e havia combinado com John e Sarah Makin para que adotassem sua criança, a quem ela havia chamado de Chiles. Ela disse que concordou em pagar a ele 5 libras. Claire Risby, outra empregada, contou aos policiais que sua filha havia nascido em 15 de abril e que ela também havia pago 5 libras aos Makins para que adotassem sua filha, só que eles disseram a ela que o nome da criança era McLachlan.
Mary Stacy, empregada doméstica, respondeu a um anúncio de uma família em busca de um bebê e, em junho de 1891, os Makins, fingindo ser a família Rafe, se ofereceram para cuidar do bebê dela por uma taxa de 3 libras. Agnes Todd, também empregada doméstica, teve uma filha chamada Elise em dezembro de 1891. Alguns meses depois, ela concordou em pagar ao Sr. John Makin 3 libras para ficar com a criança. Ela disse que ele buscou o bebê com uma senhora chamada Sra. Sutherland, que anteriormente estava cuidando dela. A senhorita Todd disse que o Sr. Makin deu o endereço 109 da Rua George em Redfern em maio. Em 1892, Amber Murray, que na época tinha 18 anos, deu à luz um menino a quem chamou de Horace. Ela contou à polícia que, no dia 25 de junho, publicou um anúncio no Sydney Morning Herald, procurando uma pessoa maternal para adotar seu filho, oferecendo pagar uma pequena quantia. Ela afirmou que o anúncio foi respondido pelo Sr. e Sra. Makin, usando o pseudônimo Sr. e Sra. Hill. Eles a procuraram, dizendo que adotariam a criança por 3 libras e garantiram que dariam ao bebê amor e atenção maternos. Quando a polícia perguntou se o casal deixou um endereço, ela confirmou: 109, Rua George, Redfern. A polícia sabia que, após isso, os Makins se mudaram rapidamente para a Rua Burren, na região de MacDonald Town, em Sydney. A polícia realizou buscas nas antigas residências dos Makins e descobriu os corpos de mais bebês. Os promotores alegaram que o motivo da família Makin era o ganho financeiro, já que eles concordavam em cuidar de bebês em troca de pagamentos por cuidados infantis, mas recorriam a atos hediondos para enganar os pais e seguir recebendo dinheiro. Quando a polícia mostrou à senhorita Amber Murray as roupas que um dos bebês estava usando, ela confirmou que pertenciam ao seu filho. Após exames realizados pelo legista da cidade, John e Sarah Makin foram acusados de causar a morte de Horace Murray, o filho ilegítimo da senhorita Amber Murray, por volta do dia 27 de junho de 1892, e foram encaminhados para julgamento no Tribunal Criminal Central. Além disso, eles foram acusados de causar a morte de Mignonette Bottomley, filha ilegítima de Horace Bottomley e Minnie Davis, que acredita-se ter morrido no final de julho ou início de agosto de 1892. O caso já havia causado sensação em Sydney, mesmo antes do início do julgamento. Teve início em 6 de março de 1893, presidido pelo juiz Stephen. O Sr. e a Sra. Mackey foram acusados do assassinato doloso e malicioso do filho ilegítimo de Amber Murray e da filha ilegítima de Horace Botham Lee e Minnie Davis. Desde o início, este caso foi complexo e emotivo. As acusações vieram de eventos entre junho e agosto de 1892 em Redfern, subúrbio de Sydney. A segunda acusação era uma medida de contingência para lidar com possíveis questões sobre a identidade da criança. Os Makins se declararam inocentes das 2 acusações e foram defendidos por Thomas Williamson. O julgamento foi altamente dramático. John Makin demonstrou uma atitude desinteressada, cruzando as pernas e cruzando os braços enquanto estava no banco dos réus durante o discurso do promotor da coroa e os depoimentos das testemunhas. Sarah McKean, por outro lado, escondia o rosto com um lenço. Amber Murray foi testemunha-chave em todo o processo. Ela detalhou a sequência de eventos que levou à entrega de seu filho recém-nascido aos Makins. Ela fez uma identificação comovente ao reconhecer as roupas encontradas nos restos mortais da criança como sendo as mesmas que seu filho usava quando ela o confiou aos Makins. O vestido foi feito por ela mesma para ele e a camisa foi dada a ela para o bebê. No segundo dia do julgamento, Eduardo Jordão, um treinador de cavalos que havia sido encarcerado junto com João Macon na delegacia de polícia de Newtown, testemunhou que o Sr. Macon lhe disse que havia se livrado de 8 bebês. Ele também disse que o Sr. Macon havia se gabado de que nenhum médico jamais poderia provar que ele havia envenenado algum deles, pois nunca havia adquirido nenhum produto químico de um farmacêutico. O caso da coroa, liderado pelo promotor Patrick Healy, foi concluído no 3º dia. No entanto, os Makins optaram por não fazer nenhuma declaração nem apresentar qualquer evidência em sua defesa. Depois o júri começou as deliberações.
Na primeira noite, não conseguiram chegar a um veredicto. O júri se reuniu novamente em 9 de março de 1893 e, finalmente, um veredito unânime foi alcançado. Eles consideraram os réus, Sr. João e Sra. Sarah Macon, culpados pelo assassinato do pequeno Horácio Murray, mas em uma reviravolta estranha. Recomendaram fortemente clemência para Sarah Macon. O juiz Estevão adiou a sentença, aguardando a decisão do Tribunal Pleno sobre a inadmissibilidade de certas provas que haviam sido levantadas pela defesa. O recurso ao plenário da Suprema Corte ocorreu em 23 de março de 1893. Ele foi baseado em vários fundamentos, mas principalmente em relação às provas referentes à descoberta dos corpos e às mortes dos bebês. O plenário levou uma semana para deliberar antes de anunciar o veredito que manteve as condenações. Os Mackins retornaram ao Tribunal Criminal Central para ouvir a sentença do juiz Stephen, que afirmou que eles participaram do tráfico de bebês em sua forma mais horrível e repugnante. Ele disse que as evidências horríveis das casas em que viviam testemunhavam que eles estavam praticando esse comércio nefasto e infernal, destruindo a vida desses bebês por ganância. Ao finalizar o discurso, o juiz condenou ambos os réus à execução por enforcamento. No caso de Sarah McCain, ele acrescentou que encaminharia a recomendação de clemência ao executivo. Quando o juiz disse suas palavras finais, Sarah McCain desmaiou e, enquanto 2 policiais a carregavam para fora do tribunal, ela gritava: "Oh, meus bebês! Oh, meus bebês!" Ao retornarem para a prisão, a família de John e Sarah Macon fez um apelo por clemência, entrando em contato com o governador de Nova Gales do Sul. Subsequentemente, a sentença de morte de Sarah McKean foi alterada para prisão perpétua, mas o recurso de seu marido foi negado, pois ficou decidido que a lei deveria seguir seu curso. John Macon foi enforcado em 15 de agosto de 1893 na prisão de Darlinghurst. Ele enfrentou seu destino com resignação, tendo depositado pouca esperança nos recursos por clemência. Sarah Macon trabalhou enquanto estava na prisão e ocupou vários cargos dentro do sistema prisional, incluindo o de atendente hospitalar. Porém, com a saúde deteriorada, em 1911, após 18 anos e meio de prisão, ela foi libertada discretamente e de forma anônima. Ela passou o resto de sua vida com a família e faleceu em 13 de setembro de 1918, aos 72 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.